Olá para você que nos assiste, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 7 de setembro de 2023 e este vídeo está atrasadíssimo. Este vídeo é para falar a respeito do oitavo semestre que eu estou iniciando agora no seminário. Na verdade, iniciamos no dia 1º de agosto. Por que eu demorei para gravar? Primeiro, porque o tempo estava escasso. Segundo, porque eu comprei os livros que são exigidos neste semestre e estavam demorando muito para chegar. Mas finalmente chegou grande parte, ainda está faltando alguns, mas a oportunidade surgiu, então vou gravar este vídeo agora. Então, como eu já disse, nós já iniciamos o oitavo semestre, estamos chegando na reta final, já conseguimos ver ali a chegada, mas as coisas não ficam mais fáceis, parece que vão ficando mais difíceis. E eu vou falar um pouco a respeito dessas coisas aqui. Para começar, no semestre passado eu terminei o estágio. Nós fazemos 2 anos de estágio. Estágio 1, 2, 3 e 4, então semestre passado eu terminei, graças a Deus. Porém, neste semestre entrou a disciplina Monografia 1. Nós temos a disciplina de Monografia 1 e Monografia 2. Não temos aula especificamente sobre isso, mas temos um orientador e, no nosso caso, eu e mais alguns colegas, temos um determinado orientador e nos reunimos toda segunda-feira às 18 horas, das 18 às 19 com ele, para tratar acerca dos temas relacionados à nossa monografia, escolha do tema, ajuste, literatura, etc. Então temos alguns cronogramas a serem cumpridos e temos que entregar já o primeiro capítulo em meados de outubro. Então temos que correr com essa programação. Agora eu vou falar um pouco a respeito das disciplinas que nós teremos neste semestre e vou falar também dos livros e atividades que foram exigidas. Então, sem mais delongas, vamos para lá. Aqui nós temos o calendário, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas aqui está o horário e as disciplinas que nós teremos. Então, estou aqui no 4º ano, 8º semestre, eu estudo à noite. Essa tabela você pode encontrar no próprio site do JMC. Inclusive, é um site que está sendo abastecido com muitos artigos interessantes. Então, fica aqui a dica para você aperfeiçoar os seus estudos. Acesse lá o site do jmc.com.br, que você vai ter diversos conteúdos. Desculpa, não é .com.br não. Deixa eu relembrar aqui. Qual que é o site? Eu falei, me enganei aqui. O site é www.seminariojmc.br. Este é o site do seminário. Você acessa aqui a área de acadêmico, clica aqui na parte de horário e você vai ter essa tela que eu acabei de abrir aqui. Então, veja lá o que nós teremos neste semestre. Na segunda-feira, aula à noite de exegese do Antigo Testamento 1. Foi invertido, né? No semestre passado nós tivemos exegese do Antigo Testamento 2. Agora nós temos a exegese do Antigo Testamento 1, que vai tratar do livro de Êxodo. E também na segunda-feira nós temos a aula de apologética. Na terça-feira nós temos exegese do Novo Testamento 1, que trata agora do Evangelho de João, e teologia de missões 2. Na quarta-feira nós temos História do Pensamento Cristão 2 e Teologia Sistemática 6. Na quinta-feira nós temos História da Igreja Presbiteriana do Brasil, são 2 aulas dessa disciplina. E por fim, na sexta-feira, temos Teologia do Culto 2 e Prática de Pregação 4. Aqui, /culto. O que acontece? A mudança importante que tivemos neste semestre. Agora, a prática de pregação, vamos dizer assim, é para valer. Agora é culto mesmo. Então, o aluno ele tem que preparar a liturgia, fazer, toda a parte de liturgia. Ele prepara um boletim, entrega para os alunos e professores e ele faz tudo e prega. Ora, conduz os louvores e assim vai, e depois faz a pregação.
No final, ele é avaliado por 4 professores. E aí são diversos alunos, pode ir visitante também para acompanhar o culto. E no final, depois que ele termina o culto, as pessoas visitantes saem e aí começa os professores avaliadores falar a respeito dos pontos do sermão. Então, um professor vai avaliar a parte de liturgia, um professor vai analisar a parte do português, outro professor analisa a parte da homilética, a modo como a pessoa se expressa, fala, e outro vai avaliar a parte exegética, o texto em si. O padrão continua o mesmo, ou seja, você escolhe determinada perícope. Agora, perícope, né, a parte que você quer falar, a passagem. Nesta prática de pregação 4, nós temos que escolher algum texto dentre as epístolas do Novo Testamento. Então, você escolhe a epístola, você escolhe ali a passagem, você prepara, daí sai uma data, né? E nessa data, você, 2 semanas antes da data da sua pregação, você entrega o esboço do seu sermão. Se ele for aprovado, na semana seguinte, você entrega o texto do seu sermão. Sendo aprovado, na 3ª semana aí você prega. Então, tem esse procedimento a ser adotado e tem bastante gente que acaba sendo reprovada nessa parte do esboço e do texto. Então, vamos ficar atento com relação a isso aí. Você que está se preparando, você que já está cursando, já fica esperto nesses detalhes. Vamos voltar lá para a gente ver um pouco das atividades, o que nós teremos neste semestre. Diversos livros para ler, diversos trabalhos para serem feitos. Então, começando aqui, Exegese do Antigo Testamento 1. No semestre passado, essa disciplina foram 3 provas. Agora não serão provas, será uma exegese mesmo que teremos que fazer de um texto, de uma passagem de Êxodo e entregar para o professor. Tem uma data específica e a atividade do semestre é só essa, que já é muito. Fazer a exegese e entregar. Aula de apologética. Na aula de apologética, nós teremos, deixa eu mudar a câmera aqui, nós teremos que resumir este livro aqui, Cosmovisão Cristã. Já fizemos isso, muito bom, gostei bastante desse livro, ele é fininho, mas muito interessante. Então, resumo dele. E o professor deu a opção entre aquele livro e este aqui. Eu acabei comprando os dois porque são 2 livros muito bons. Então, estão aqui para ler em momento oportuno. Também na disciplina de apologética, nós temos que fazer algumas atividades. E eu acho que a mais complicada é um artigo que teremos que escrever, que aí teremos que ler outros materiais, né? Eu coloquei aqui no calendário. Então, aqui ó, um artigo, dia 6 de novembro, e aí tem esses temas aqui. Aí a gente escolhe algum desse tema, faz as leituras devidas e escreve um artigo para ser entregue ao professor. Essas são as atividades de apologética. Aí nós temos exegese do Novo Testamento. Como é o mesmo professor do semestre passado, não muda muita coisa. Nós temos que toda semana fazer uma mini exegese, e um inscrito aqui no canal já perguntou a respeito disso, falou para eu falar acerca o que é essa mini exegese, e um dia eu vou falar, quando eu tiver mais tempo. Mas aí toda semana a gente tem que fazer essa mini exegese, e só para você não ficar curioso aí, o professor ali estipula o versículo ou os versículos para a semana seguinte. Você tem que pegar esse texto, você tem que botar o texto original no grego, você põe lá no grego, você traduz. Minha filha acordou, pessoal. Espera um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Deixa eu lá ver como ela tá. Voltei. Troquei a fralda e agora estou aqui na área de novo. Então, vamos lá. Então você pega o texto grego e aí você traduz esse texto, você faz uma tradução literal. Depois você destaca 2 pontos e pelo que valeu a pena você ter ido no texto original, no grego, 2 pontos importantes de coisas que você viu no grego que não veria na tradução em português. Depois você faz um esboço mecânico, que é algo que fica difícil de eu explicar aqui como é que faz.
Mas, teoricamente, fazer um esboço separando as ideias centrais e ideias secundárias, e por fim você faz um esboço de um sermão. São esses os trabalhos que devem ser feitos. Toda semana nós temos que fazer um desse, e aí nós temos que entregar um projeto de exegese, que é um trabalho um pouquinho mais trabalhoso do que esse que eu acabei de falar, e por fim, final do semestre, aí sim a exegese completa. Isso é exigido na disciplina de exegese do Novo Testamento. Na disciplina de teologia de missões, nós temos que fazer um trabalho de algum livro, que o professor ele dá uma relação e aí nós podemos escolher qualquer livro dessa relação. O meu ainda não chegou, mas o livro que eu pedi foi esse aqui, Perspectivas no Movimento Cristão Mundial. Estou aguardando chegar esse livro para fazer essa atividade aqui. É a única atividade exigida pelo professor de Teologia de Missão 2. Aqui ele diz o que é para fazer. Aqui, resumo ou análise crítica, a gente que escolhe de qualquer livro que ele coloca na ementa. Então ele indicou mais alguns. Então eu pedi esse, o Perspectivas no Movimento Cristão Mundial, mas tem outros também, como esse Povo Missionário e esse livro Ide Fazer Discípulos, uma introdução às missões cristãs. Depois, na disciplina de História do Pensamento Cristão 2, nós temos alguns livros também para fazer resumo. Eles estão aqui. Esse aqui é para fazer uma análise crítica, ou seja, um pouco mais... tem mais exigências do que um resumo, do que uma resenha. É uma análise crítica desse aqui. Paixão pela Verdade, de Alistair McGrath. Nós temos que fazer. Aí sim, resumo deste livro aqui, Teologia Liberal, Origens, Pressupostos e Método. E, por fim, 6 capítulos de resumo deste livro aqui, Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, também, de Alistair McGrath. Livro muito bom, estou gostando muito dele, é um livro grossinho, bem interessante. Resumo de 6 capítulos dele. Aí na disciplina de Teologia Sistemática 6, nós temos que fazer o resumo do livro 4 das Institutas de João Calvino. Esse livro que eu estou aqui, ele tem o livro 3 e o 4 dentro, então ele é grossão, então temos que fazer o resumo. Não, resumo não, desculpa, é só ler. Nesse caso aqui é só ler e declarar que leu. Livro 4 das Institutas. Depois, na disciplina de História da Igreja Presbiteriana Brasileira, nós temos que fazer o resumo do Diário de Simonton, que foi o pioneiro do presbiterianismo no Brasil, Diário de Simonton. Inclusive eu fiz, terminei e mandei hoje meu resumo, que era o último dia de prazo. Muito bom esse livro. Se você tem curiosidade aí, quer saber um pouco da história do presbiterianismo, muito legal, muito bom. E também temos que fazer o resumo desse aqui, Bandeirantes da Fé. Resumo destes 2 livros. E na disciplina de Teologia do Culto 2, nós já tivemos que fazer a leitura do livro O Diretório de Culto de Westminster. Esse livro eu só tinha digital para comprar e eu acabei não comprando o Diretório de Culto porque tinha na biblioteca do seminário. É muito bom também, é um livro pequenininho. Nós já tivemos que fazer essa atividade, já fiz. Então, só para você ter uma ideia, tá aqui a capa dele. A versão que eu li é dessa aqui. Parece que é mais antiga. Essa capinha pretinha aqui. Mas tem essa verdinha, dá para achar na Amazon. Tá até barato, R$10, mas só a versão digital. E aí, nós temos que também fazer as atividades desse aqui. Resumos desse livro, O Esplendor da Santidade. Fininho, esse é fininho. E por fim, temos que fazer também o resumo deste livro aqui, que já é um pouquinho maior, Um Caminho Melhor, de Michael Horton. Aqui é um pouquinho mais gordinho. Deixa eu só passar ali na tela das disciplinas para ver se eu não esqueci de algo. Estava aqui, História do Pensamento Cristão, já falei. Teologia Sistemática, História da IPB, Teologia 2 e Prática de Pregação Culto, eu já falei também. Então, aqui, deixa eu só passar
para nós vermos as atividades, para ver se eu não esqueci de nada. Então aqui tem, eu consto tudo aqui, tá? Os meus queridos. Então, aqui tem aquelas disciplinas que eu falo de entregar semanalmente, daquela mini exegese. Tem reunião com o orientador, eu coloco aqui. Então, tudo que está verdinho aqui é leitura ou resumo. Então, coloco aqui até as aulas da escola dominical que eu dou na igreja nos domingos. Então, o projeto de exegese e tudo. Então, estamos aqui, ó. No dia 7 de setembro foi o que eu entreguei hoje, Diário de Simonton. Então, na segunda-feira nós temos esse trabalho de exegese do Novo Testamento para fazer. E aí, ó, às vezes tem algum vídeo para assistir, alguma leitura avulsa, e aí vai as atividades que nós temos até lá no finalzinho. Eu sou o último a pregar, vai ser no dia 24 de novembro, lá no finalzinho. Já escolhi meu texto e vamos ver aí o que acontecerá neste semestre. Por curiosidade, esse semestre para mim está um pouco mais corrido, porque a minha segunda filhinha nasceu agora dia 2 de junho. Então ela está aí com seus 3 mesinhos. Talvez vocês ouviram ela chorando, está com cólicas, tadinha. E a mais velha, que foi a que acordou, que tem 2 anos e 3 meses. Ela que acordou ali, meio desconfortável, porque a fraldinha já estava cheia. Troquei, ó, supimpa. Então esse semestre está um pouco mais corrido. E também, por alguns outros motivos, talvez eu grave um vídeo específico falando sobre isso, pela correria que está este semestre aqui, certo? Então qualquer dúvida que você porventura tenha, mande aí nos comentários e que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e até a próxima.